Olá, eu sou a Tânia. Sejam muito bem-vindos ao episódio 17 do curso Biologia e Geologia. No episódio de hoje, vamos falar sobre o metamorfismo e rochas metamórficas. Como já tínhamos falado em episódios anteriores, a diagênese e o magmatismo representam os processos envolvidos na formação de rochas sedimentares e rochas magmáticas. Entre estes dois tipos de ambientes de formação de rochas, existe uma região intermédia, o ambiente metamórfico. Quando uma rocha é transferida para zonas mais profundas da crosta terrestre, pode ir sofrendo algumas alterações na sua estrutura ou composição mineralógica, sem que ocorra a fusão e formação de magma. O metamorfismo compreende o conjunto de alterações que rochas pré-existentes, sedimentares ou magmáticas, sofrem quando são submetidas a condições de pressão e temperatura diferentes daquelas em que foram formadas. As rochas, quando sujeitas a estas novas condições de pressão e temperatura, reorganizam-se e formam novos minerais, ocorrendo também alterações na textura da rocha original. A metamorfização das rochas pré-existentes, através da modificação das suas composições mineralógicas ou da textura, vai depender do tipo e intensidade de alguns fatores, os fatores ou agentes de metamorfismo. Existem 4 tipos de agentes de metamorfismo: a pressão ou tensão, a temperatura, os fluidos de circulação e o tempo. Quando são aplicadas forças num objeto, dizemos que está sob tensão. Estas tensões podem ser litostáticas e não litostáticas ou dirigidas. A tensão litostática é o tipo de tensão que resulta do peso da massa rochosa suprajacente e atua igualmente em todos os sentidos, fazendo diminuir o volume da rocha durante o processo de metamorfização. Assim, nas rochas sujeitas a um aumento progressivo deste tipo de tensão, os minerais vão ocupar menos espaço e, por isso, vão também ser mais densos. A tensão não litostática ou dirigida ocorre quando as forças que estão a ser aplicadas na rocha não são iguais em todas as direções. Estas são forças associadas à atividade tectónica, por isso, podem ser forças compressivas, distensivas ou de cisalhamento. Este tipo de tensão influencia a textura das rochas metamórficas, pois vai alinhar paralelamente os minerais presentes na rocha. Por esta razão, quando a rocha tem estruturas planas, dizemos que tem textura foliada. O calor interno do planeta Terra tem uma grande influência na composição mineralógica e na textura das rochas. À medida que estas se vão afundando, o calor que resulta da pressão litostática ou da proximidade de intrusões magmáticas aquece os minerais e as ligações químicas são modificadas ou destruídas. Enquanto a rocha se vai adaptando à temperatura a que está a ser submetida, sem entrar em fusão, os átomos e íons da rede cristalina alteram a sua organização e dispõem-se em novos arranjos, dando origem a minerais estáveis nestas condições. Este processo tem o nome de recristalização. Se devido à profundidade e pressão exercida se ultrapassar o ponto de fusão da rocha, é iniciada a transição do metamorfismo para o magmatismo. Normalmente, esta transição é feita a partir dos 800 graus Celsius. Entre as rochas que se encontram na litosfera, existem poros, que estão preenchidos por fluidos circulantes, na forma de soluções aquecidas sob pressão, que transportam átomos e íons. A circulação destes fluidos dentro das rochas permite que ocorra a troca de compostos entre a rocha e o fluido, podendo alterar a composição química e mineralógica da rocha original, através da adição ou remoção de certas substâncias. Ocorre, por isso, a recristalização. Os fluidos podem ter origem na desidratação de algumas rochas durante o metamorfismo, ou então são libertados por magmas. Estes, ao circular entre os minerais, podem dissolver alguns íons e transportá-los para locais diferentes, onde vão reagir com os componentes de outras rochas, estimulando o metamorfismo. O tempo é um elemento muito importante na formação deste tipo de rochas. As rochas metamórficas formam-se ao longo de milhares de anos, excepto no caso do metamorfismo de impacto. Quanto maior for o tempo de exposição aos fatores de metamorfismo, maior é o grau de modificação da rocha, e mais tempo vai existir para serem estabelecidos equilíbrios entre os novos minerais formados. Os minerais das rochas, ao serem submetidos a um metamorfismo, tornam-se instáveis. Por isso, através da recristalização,
formam novas combinações de minerais que são compatíveis com as condições termodinâmicas do ambiente em que se encontram. Os novos minerais vão cristalizar sob condições de pressão e temperatura muito específicas, e por isso é possível determinar as condições em que a rocha se formou. Estes minerais são chamados de minerais índice, pois são indicadores das condições de pressão e temperatura onde as rochas que os apresentam foram formadas. Entre os mais conhecidos encontram-se a andaluzite, que é formada a baixa pressão e temperatura, a distena, que é formada a baixas temperaturas, e a silimanite, que é formada a pressões muito elevadas. Como já tinha dito anteriormente, o metamorfismo representa a adaptação de rochas pré-existentes às condições de um novo ambiente a que são expostas. Existem vários tipos de metamorfismo, mas os principais são o metamorfismo de contacto e o metamorfismo regional. Estes são identificados com base na intensidade dos agentes de metamorfismo associados aos diferentes ambientes metamórficos. O metamorfismo de contacto ocorre devido ao aparecimento de uma intrusão magmática entre as rochas pré-existentes. As intrusões magmáticas metamorfizam as rochas circundantes devido às altas temperaturas e à circulação de fluidos, criando uma região envolvente chamada auréola metamórfica. A espessura e o grau de metamorfismo desta zona vão depender da temperatura, da profundidade e da dimensão da intrusão. As primeiras rochas que se formam após o contacto direto com o magma da intrusão são chamadas de cornianas, e estas vão apresentar um elevado grau de metamorfismo. As rochas formadas nestas condições não têm textura foliada, devido aos baixos valores de tensão. O metamorfismo regional é o tipo de metamorfismo mais comum e ocorre em grandes áreas, podendo afetar uma vasta extensão de rochas. Este está associado a fenómenos tectónicos convergentes, como por exemplo a formação de montanhas a partir de espessas camadas de sedimentos que se foram acumulando em bacias oceânicas com profundidades médias. O metamorfismo regional é causado por pressões e temperaturas que variam de moderadas a elevadas, e também devido à circulação de fluidos. As rochas sofrem sucessivos fenómenos de deformação e recristalização provocados pelo aumento gradual da temperatura e pressão. Tendo em conta que a tensão não litostática é um elemento-chave nestas condições, as rochas vão apresentar uma textura foliada. Como já deves ter percebido, as rochas metamórficas podem ser classificadas em dois grandes grupos: foliadas e não foliadas. Podem ser identificados três tipos de foliação com base no grau de metamorfismo: a clivagem ardosífera, que ocorre em baixo grau de metamorfismo, a xistosidade, que ocorre em médio grau de metamorfismo, e o bandado gnáisico, que ocorre em elevado grau de metamorfismo. O xisto argiloso é uma rocha formada a partir de argilitos. Tem uma textura foliada de granularidade fina, ou seja, os cristais dos seus minerais não se distinguem entre si, e tem uma clivagem ardosífera. É produzida através do metamorfismo regional de baixo grau. A ardósia é uma rocha formada a partir de argilitos e xistos argilosos. Tem textura foliada de granularidade fina, com clivagem ardosífera de cores escuras, e é formada através do metamorfismo regional de baixo grau. O filito é uma rocha formada a partir de argilitos e xistos argilosos. Tem textura foliada de granularidade fina e apresenta uma foliação intermédia entre clivagem ardosífera e xistosidade. É constituído por micas em grandes quantidades que lhe dão brilhos no plano de foliação e é formado através do metamorfismo regional de médio grau. O mica-xisto é uma rocha formada a partir de filito ou ardósia. Tem uma textura de granularidade média ou alta, ou seja, os cristais já são mais visíveis, e tem uma foliação com xistosidade acentuada. É constituído por quartzo e micas, com cristais bem desenvolvidos, formado através do metamorfismo regional de médio a alto grau. Por último, o gneiss é uma rocha formada a partir de granito. Tem uma textura foliada de granularidade média ou alta, com bandas alternadas de quartzo e feldspato, que dá origem ao bandado gnáisico. É formado através do metamorfismo regional de grau elevado. As rochas metamórficas não foliadas, excepto as cornianas, são produzidas a partir de rochas pré-existentes, formadas por um único mineral.
Estas são também formadas por minerais que têm uma forma semelhante a grânulos, com dimensões iguais entre si, e por esta razão, todas elas apresentam uma textura granoblástica. A corniana é uma rocha formada a partir de vários tipos de rochas argilosas. Tem uma textura granoblástica de granularidade fina, é compacta e tem cor escura, e é formada através do metamorfismo de contacto, através do contacto direto com o magma. O quartzito é uma rocha formada a partir de arenito rico em quartzo, ou arenito quartzítico. Tem uma textura granoblástica de granularidade média, com cristais de quartzo de tamanho médio, e é formada através do metamorfismo de contacto. O mármore é uma rocha formada a partir de calcário. Tem textura granoblástica de granularidade média, com cristais de calcite de tamanho médio, e é formado por metamorfismo de contacto. E ficamos por aqui neste episódio. Visita o nosso Patreon para teres acesso a muitos mais vídeos destes. Até já!